Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje corrigindo os exercícios da página 31. Então abram lá o material de vocês na página 31 para a gente iniciar nossa correção. Nesse exercício, então, vocês precisavam colocar as coordenadas dos pontos da figura original. Então, do ponto A, B, C, D e o centro da figura. As coordenadas, então, ficaram da seguinte forma. Menos 4 e 2, menos 2 e 4, 0 e 2, menos 2 e 0 e o centro menos 2 e 2. Na letra D, então, estava pedindo para vocês desenharem a figura após uma rotação de 90 graus e anotar no gráfico suas coordenadas. Então, aqui mesmo vocês poderiam anotar as coordenadas no próprio eixo, no próprio plano cartesiano, tá? Então, aqui, quais são os pontos, então, quando a gente fez essa rotação aqui no sentido horário? Será o 2 e o 4, o 4 e o 2, o 2 e o 0, o 0 e o 2. E o centro aqui, ó, 2 e 2, tá? Então, são essas coordenadas. Na letra E, se a rotação de 90 graus ocorrer no sentido anti-horário, quais serão as coordenadas dos vértices da figura? Então, no sentido anti-horário, ele vai cair aqui no terceiro quadrante. Quais são os pontos, então? Olha só. Será o menos 2 e menos 4, tá? Está aqui, é só vocês acompanhando aqui, ó. Menos 2 e menos 4, menos 4 e menos 2, menos 2 e 0, 0 e menos 2. E a coordenada do vértice, do centro, vai ser no menos 2 e menos 2, exatamente aqui, tá? Se quisermos a figura desenhada inteiramente no quarto quadrante, então se nós desenhássemos uma figura em relação ao original aqui, um giro de quantos graus que nós teríamos então na construção dessa figura? Seria um giro aqui, pessoal, de 180 graus, tá? E os pontos seriam o 4 e menos 2, 2 e menos 4, 0 e menos 2, 2 e 0. E o centro iria ser no 2 e menos 2. Depois disso, na letra G, vocês tinham que marcar o ponto menos 3 e 1, tá? O menos 3 e 1, ele encontra-se exatamente aqui. E depois, observar onde que esse ponto cairia depois de um giro de 90 graus em cada quadrante. Então, ficaria da seguinte forma. No primeiro quadrante, no 1 e no 3. No terceiro quadrante, no menos 1 e no menos 3. E no quarto quadrante, 3 e menos 1. Na letra H era para nós observarmos a regularidade que ocorreu deste ponto original para os demais quadrantes, tá? Então, nessa regularidade aqui, ó, percebam aqui, ficou menos 3 e 1 e 1 e 3. Então, aqui percebam que a primeira coordenada foi em relação a segunda, né, da figura original. Então, se vocês observarem a letrinha aqui, vai ficar mais fácil, né? Se nós considerarmos aqui o menos 3 como sendo a letra A e o 1 como sendo a letra B, percebam aqui que no primeiro quadrante o 1, né, que seria B, e o A com o sinal trocado. Então, essa regularidade vai ficar da seguinte forma: B e menos B e A e menos A e menos B. Tá? Se vocês observarem aqui, ficou o 3, ó, o 3 é o mesmo deste aqui, né? Mas com sinal trocado. O B é o mesmo, 1, ó, 1 e 1, mas com sinal trocado, por isso que ficou exatamente aqui ao contrário, tá? Depois disso, nessa parte aqui do conteúdo, que eu vou pegar o outro material aqui, tá? Nós temos a questão da rotação em 3 situações. Primeira situação é quando o centro de rotação é um ponto que pertence à figura. Então, percebam aqui que o ponto de rotação aqui é esse ponto C. Quando há, então, essa rotação, ela vai ser alinhada aqui, ó, né, ó, com o C com o B, com um transferidor, então, poderíamos marcar aqui
o giro de 90 graus, formando aqui o ponto B'. Mesmo fato vai acontecer aqui com o A, ó. Com o A formando um ângulo de 90 graus, vai formar aqui o A', que é o giro que foi dado. Então, isso acontece quando o centro de rotação é o ponto que pertence à figura. Existe outra situação onde o ponto de rotação, o centro de rotação, tá, está no interior da figura. Então, a figura original seria essa cor de rosa, o centro de rotação está aqui e ela dará um giro de 180 graus. Então, quando isso ocorre dentro da figura, ela vai ficar sobreposta dessa forma aqui. E quando o centro de rotação está fora da figura, não pertence à figura, não está dentro e pertence aqui a um ponto exterior, percebam que o giro vai ser utilizado aqui um transferidor, vai alinhar o ponto A com o centro e fazer então aqui a marcação de 60 graus, olha só. Dessa forma, todos esses pontos sofrerão esse giro de 60 graus e construindo assim a nova figura, utilizando aí o compasso e o transferidor, tá? Então percebam aqui a construção. Cada ponto vai ter o giro de 60 graus, o A, o B, o C, todos eles, e aí vai formar então essa figura aqui. Claro que esse conteúdo aqui a gente precisa dos nossos materiais, pessoal? E eu posso estar retomando essa parte do conteúdo com vocês no retorno das nossas aulas, tá? Aqui também está falando sobre a mediatriz. A mediatriz é o lugar geométrico dos pontos, é a distância entre eles, é a metade do segmento, tá? Então, aqui eles vão ser equidistantes. Então, percebam aqui o ponto C, por exemplo. Ponto C com o C'. A metade do segmento aqui vai ser a nossa mediatriz. Só que para construir a mediatriz, nós não vamos pegar a régua. Nós precisaríamos utilizar o compasso e o transferidor. Com o compasso, ponta seca em C', marca. Ponta seca em C, marca. Depois que marca, de um lado e do outro, marca com o compasso, a gente traça uma reta com a régua. Então, percebam aqui, exatamente aqui onde está o cursor, é a mediatriz dos pontos C e C'. E por que é importante essa mediatriz? Para a gente poder fazer o giro nessa transformação de rotação, tá? Mesma coisa foi feito aqui com o ponto F e F'. Então, foi pego o compasso aqui, ponta seca em F, tá? Ponta seca em F, marca, tá? Marca aqui, ponta seca em F, marca aqui. Ponta seca em F, marca para o outro lado, ponta seca em F, marca para o outro. Aqui onde que cruzou, os dois encontros, é traçada a mediatriz, então fazendo aqui a construção da mediatriz, que é o ponto médio entre o F e o F', ok? Dessa forma, então, traçamos as mediatrizes nos segmentos, o ponto de intersecção das mediatrizes é o centro de rotação. Então, onde vai ter a intersecção vai ser o ponto de rotação. Então, toda essa mediatriz que é construída é para justamente encontrarmos o centro de rotação, tá? Continuando o nosso conteúdo, vocês tinham o exercício 1 para fazer, tá? Qual é o ângulo central de um pentágono regular inscrito em uma circunferência? Se é um pentágono regular, ele vai ter 5 eixos de simetria. Então, se eu dividir 360 por 5, nós vamos ter assim o resultado, tá? Então, vamos aqui nessa parte aqui, que nós temos o gabarito. Então, fazendo essa continha aqui, vocês devem ter encontrado, então, 72 graus. Pentágono regular, 360 dividido por 5, deu 72. E na número 2, essa figura original girou 120 graus, formando, então,
esta figura aqui, é a letra C, tá? Continuando o nosso conteúdo, pessoal, hoje nós falaremos um pouquinho sobre simetria de... desculpe, tem mais uma correção aqui da mandala, né? Vamos lá para a correção da mandala. O exercício 7, então, vocês tinham para fazer também, era para traçar o eixo de simetria, os eixos de simetria da mandala. Traçando esses eixos, vocês traçaram assim 6 eixos de simetria, tá? E aqui estão as figuras que foram feitas as rotações, são essas duas figuras aqui que fizeram a rotação. Como são 6 eixos de simetria, vai dar um total de 60 graus o ângulo central, tá? Então, 360 dividido por 6, 60, tá ok? Então, agora sim a gente terminou essa correção aqui, tá? Agora, então, vamos lá para a translação agora, tá? Simetria de translação. O transladar, então, seria mudar de lugar a figura original, e essa mudança de lugar, né? Essa translação vai depender de um sentido, de uma direção e de uma amplitude. O que seria isso? Esses frisos foram construídos desta forma, tá? Qual é a direção? Foi da esquerda para a direita. Qual é o sentido? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? De que forma que foi construído? Qual a amplitude? Quanto que se movimentou? Quantos centímetros que houve essa troca, né? Então, dessa forma, nós vamos observar as translações. Em cada um desses frisos aqui, então frisos são essas sequências aqui, né, de padrão, e aqui nós temos o padrão, a figura que foi se deslocando, né, que foi deslizando aqui para formar, portanto, essas figuras aqui, tá? Vamos ver aqui. Crie um padrão e represente-o na malha quadriculada. A figura que você fizer será considerada a figura original. Reproduza o padrão pelo menos 2 vezes, formando um friso. Tá? Então, vocês vão pegar e vão desenhar aqui, tá, um padrão. Vamos lá, vamos imaginar aqui um padrão, né? Olha só, que desenhista, prof. aqui, ótimo. Vamos dizer que eu fiz esse padrão aqui. Para que seja uma simetria de translação, eu devo desenhar a mesma figura. Vamos dizer que tenha mais um pedacinho aqui para a gente poder seguir. Tá? Essa mesma figura eu vou desenhar aqui, tá? Então, desenhando aqui a próxima figura, vocês devem desenhar pelo menos umas 2 vezes aqui, pessoal, para vocês observarem direitinho a simetria. Claro que façam isso com a régua. Aqui estou fazendo a mão livre, tá ficando meio feio, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, né, subiu dessa forma aqui. Então, aqui estou fazendo um friso, tá? Então, aqui essa sequência de figuras iguais que eu estou fazendo aqui, ela vai formar um friso. O que acontece com a figura original para compor os frisos? Então, percebam que essa figura original houve um deslizamento para a direita, né? Então, houve aqui um deslizamento para a direita. E esse movimento feito pela figura original na composição dos frisos é chamado de translação. Do mesmo modo que a rotação e a reflexão, a translação é uma transformação isométrica, ou seja, modifica a posição da figura, mantendo sua forma e seu tamanho. Então, aqui nós temos um exemplo de translação também, onde essa figura é a figura original e ela está sendo feita a translação dela seguindo uma direção, um sentido e uma amplitude, tá? A direção vai ser, né, aqui nesse exemplo, está sendo feita em relação ao eixo X num ângulo de 45 graus, tá? Então, seguindo essa reta R aqui. O sentido está sendo feito, né? O sentido aqui está sendo feito da esquerda para a direita. E a amplitude é quantos quadradinhos que variou desse ponto A, por exemplo, até esse ponto aqui, que significa que é o mesmo ponto, né? Que é correspondente.
Então, se você contar os quadradinhos aqui, vai ser 1, 2, 3. Então, a amplitude nesse caso é 3. Tá? 3 unidades, segundo a direção da reta R. Então, está se transladando em relação à direção da reta R, no sentido de A para B. Né? Então, ó, o sentido é de A para B. Como fizemos as translações sucessivas, cada figura formada sofreu essa mesma transformação, produzindo a próxima figura. Então, cada ponto, cada vértice dessa figura, ela sofreu essa transformação. Cada vértice se deslocou 3 unidades, tá? 3 unidades aqui, no sentido de A para B, em cima da reta R. Então, dessa forma aqui, está sendo construída as próximas figuras. Agora vocês têm para fazer essa parte aqui, né? Então, vocês vão transladar essa figura aqui, né? Formando as outras duas, vocês já estão vendo aqui o gabarito. E a direção é da esquerda para a direita, então vai ser daqui para cá, com a amplitude de 4 unidades, então cada ponto vai andar 4 para a direita, tá? No sentido em relação à direção do eixo X, tá? Então, após terminarmos essa parte aqui, vocês farão o exercício 2, 3 e 4. Depois que vocês terminarem, mandem uma foto para mim para eu conferir tudo com vocês, tá bom? Um abraço e fiquem bem. Até mais!